Você já deve ter ouvido falar na expressão reboot, palavra utilizada em alguns segmentos da cultura pop e da indústria cultural como um todo. Mas, no mundo dos games, o que é um reboot? Antes de qualquer coisa, é preciso compreender que a palavra reboot pode ser traduzida ao português como algo próximo a reiniciar, ligar de novo ou começar de novo. Esse termo é bastante utilizado na informática e digamos que o mesmo foi contextualizado para o mundo dos games. Mas, na prática, quando o jogo passa por um reboot, é como se ele fosse refeito, recomeçado, porém não necessariamente com um novo enredo ou personagens. Algumas pessoas podem confundir reboot com o remake, mas são nomes usados para situações diferentes. Remake é quando um mesmo game é refeito, de maneira que a jogabilidade, a história e os protagonistas tendem a permanecer intactos, sendo que o que muda, na maioria das vezes, são apenas os gráficos. Para entender melhor a diferença, vamos fazer uma comparação. Há alguns anos atrás, a Nintendo fez um remake do jogo The Legend of Zelda Ocarina of Time para o 3DS. O título, original do Nintendo 64, foi refeito com gráficos melhores e com a implementação de alguns extras, como a Master Quest, um modo mais difícil para os jogadores, além da função 3D, adaptada ao portátil. Em contrapartida, no ano passado, em 2013, a Capcom fez um reboot da série Devil May Cry, onde apenas as raízes foram mantidas, assim como parte do enredo e o conceito de jogabilidade. O restante, entretanto, foi totalmente reformulado. Resumindo, remake é fazer o mesmo jogo, já reboot é recomeçar sem que seja preciso se preocupar com ligações aos títulos anteriores. Existem vários motivos para que uma empresa leve a tomar a decisão de fazer um reboot, como a adaptação da franquia a uma nova geração, ampliação de novos horizontes para o enredo, ou também a tentativa de consertar uma cagada. Para ilustrar todo esse blá 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 até aqui, vamos citar alguns games que felizmente ou infelizmente passaram por reboot. Vamos começar por Devil May Cry, que já foi mencionado neste vídeo. Devil May Cry, ou Demônio Chorão, uma tradução imbecil feita por mim, é uma série de jogos originalmente produzida e distribuída pela Capcom. O game era para ser uma continuação da série Resident Evil, que posteriormente foi transformado no título que conhecemos hoje. O protagonista principal da série é Dante, um híbrido entre demônio e humano. O primeiro título foi lançado em 2001, originalmente para o PlayStation 2, e obteve bom retorno do público e da mídia. O sucesso fez com que logo surgissem as continuações, algumas não tão aclamadas como Devil May Cry 2, outras já mais bem sucedidas, como Devil May Cry 3. Em 2008 foi lançado Devil May Cry 4 para a 7ª geração de videogames. 5 anos depois, em 2013, foi lançado o título DMC, Devil May Cry, que dessa vez não trazia um número na frente do nome, justamente por ser um reboot da série. Esse recomeço gerou polêmica nos fãs, pois a drástica mudança do icônico protagonista gerou revolta em muitos gamers, que alegaram que Dante mudou de chutador de bundas de demônios para um emo fã da saga Crepúsculo. Eu particularmente gostei do jogo, principalmente pela jogabilidade, que manteve as origens. O resultado final, no entanto, foi bastante dicotômico para os fãs, mas o game obteve boas notas da crítica. Um outro exemplo de reboot é o feito na série Tomb Raider. O título, que traz a arqueóloga vulgo gostosa Lara Croft como protagonista, fez bastante sucesso lá no querido PlayStation 1. Desde então teve uma vasta lista de jogos lançados, com altos e baixos ao longo da saga. Em 2013 foi lançado o reboot Tomb Raider para os consoles da 7ª e 8ª gerações. Dos variados motivos que levaram ao recomeço da série, sem dúvida um dos principais foi a necessidade de recuperar a reputação dos títulos, que estavam sendo difamados com a consecução de lançamentos mal recebidos. Assim, o novo Tomb Raider veio com uma proposta de mostrar as raízes de uma Lara diferente do que estávamos acostumados. O jogo foi duplamente benquisto, tanto pela crítica como pelos fãs, e é um exemplo de reboot feito na hora certa, do jeito certo. Mais um exemplo a ser citado é o game Golden Axe, título produzido e distribuído pela Sega, originário dos arcades e lançado em 1989 para o Sega Genesis, ou Mega Drive, como é conhecido no Brasil. O jogo foi bem recebido na época ao trazer um beat'em up ao estilo do universo de Conan. Em 2008 a Sega tentou fazer um reboot da série, trazendo o Golden Axe Beast Rider para o PlayStation 3 e o Xbox 360.
Quando eu digo tentou, tentou mesmo, pois o título é um lixo. O jogo é um exemplo de reboot mal feito, pois tentaram reviver uma série saudosa, trazendo um gameplay genérico e demasiadamente falho, não agradando nem à crítica e nem aos fãs. Além dos citados neste vídeo, existem várias outras séries que passaram ou irão passar por um reboot, como Final Fight, Castlevania, Doom, Mortal Kombat e muitos outros. Vários são os motivos que tornam o reboot viável, mas sem dúvida o principal deles é a necessidade de refazer uma série fadada ao fracasso, após uma sucessão de erros, como o último Mortal Kombat, ou carinhosamente intitulado pelos fãs Mortal Kombat 9, que merece essa menção honrosa por ter revivido soberbamente a série depois da mesma ser jogada na lama pelos desenvolvedores. Reboot é relançar um game sem se preocupar com ligações diretas àquilo que já foi feito na série. E diversos são os exemplos que temos hoje em dia dessa, digamos, técnica utilizada pelas desenvolvedoras. Existem exemplos tanto de reboots bem feitos como de mal feitos, e vale mencionar as sagas que, na minha opinião, estão passando da hora de ganhar um recomeço como alternativa de retomar o fôlego, pois caminham ou já chegaram ao fundo do poço, como a série Resident Evil, Dino Crisis, Medal of Honor e várias outras. Bom, vale ressaltar que trata-se da minha opinião. É isso aí, pessoal, espero que tenham gostado e que este vídeo tenha contribuído para o entretenimento e conhecimento de vocês. Se você conhece mais algum game que recebeu um reboot ou então que merecia receber um, comente aí nos comentários, dê sua opinião, vamos discutir. Se gostou do vídeo, não se esqueça de dar um joinha e, se possível, compartilhe. Isso ajuda demais na divulgação e consecutivamente na expansão do canal. Um grande abraço do seu amigo gamer e nos vemos por aí.